Eu sou Bruno de Renzo, gerente nacional de demanda da Biogênesis Magô Saúde Animal. Esse é mais um episódio do PEC TV e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que se deve levar em conta na escolha de uma vacina respiratória como imunizante do seu rebanho. Indo direto ao ponto. Primeiramente, o que nós devemos estar analisando é o estado que os animais se apresentam. Aquele rebanho, aquele lote está chegando para mim, vou iniciar uma operação de engorda, fiz a aquisição dos animais. Houve transporte, houve distância, eu vou analisar um conjunto de informações, contemplando passado, presente e também o futuro. Onde no passado, vou estar olhando primeiramente originação, eu tenho um único fornecedor, foram diversos fornecedores. Por que isso é importante? Isso é importante porque no momento que eu tenho diversos fornecedores, eu tenho menos visibilidade ali do histórico sanitário desses animais. E uma vez desconhecendo o histórico desses animais, eu preciso me certificar e providenciar um protocolo sanitário para poder transcorrer bem o período de engorda dali por diante, contemplando todas as principais enfermidades que podem ocorrer num sistema de confinamento, por exemplo. Pensando um pouco no passado ainda, nós podemos um indicador extremamente importante que é utilizado é a quebra de peso para cada 100 quilômetros percorridos na viagem, onde nós temos uma métrica que, uma vez superada essa métrica para cada 100 quilômetros, isso é um indicativo de que eu posso envolver meus animais num protocolo de alto risco. Então, um outro fator muito importante, analisando agora um pouco o presente e o estado de condição corporal desses animais. Por que todos esses fatores são importantes? A gente sabe que existe uma correlação entre o estado que o animal se apresenta e a resposta imunológica do imunizante de escolha. Eu preciso que o animal esteja saudável para que ele possa ter uma resposta mais adequada aos imunizantes. E pensando também agora no futuro, eu preciso estar olhando também para o ambiente em que esses animais vão ser inseridos, não é isso? Se eu vou ter a presença de lama, se vai haver muita amplitude térmica, poeira. Então tudo que é inerente ao ambiente, a lotação, tudo que é inerente ao ambiente também é preponderante para que a gente possa tomar a melhor decisão em qual imunizante escolher para aquele momento tão desafiador. Todos esses riscos, eles podem ser previstos através de uma ferramenta que nós utilizamos, conhecida como mapeamento de risco sanitário, que irá justamente classificar o rebanho ou o lote em alto, médio ou baixo desafio. Outro fator que deve se levar em conta, além do estado, então, que os animais se apresentam, a análise da composição dos imunizantes é outro fator extremamente importante. Por quê? As pneumonias, elas têm causas multifatoriais, sendo eles bactérias ou vírus, vírus e bactérias, estresse e ambiência dos animais também. A gente sabe que as pneumonias, elas são, dependendo do agente, no caso dos agentes bacterianos, elas são extremamente oportunistas. Então ela precisa encontrar um meio que lhe favoreça para que ela possa vir e manifestar a patogenia. Então eu preciso ter primariamente uma imunossupressão. E o estresse, por exemplo, é um dos fatores mais imunossupressivos. Afinal de contas, dentro de um sistema de engorda, de confinamento, onde existe compra de animais, mistura de lotes, mudança ambiental, mudança nutricional, fatores climáticos, fatores estruturais, eu tenho um desafio imenso para estresse. E o estresse, como todos sabem, libera um cortisol, que é um hormônio imunossupressor. E aí está feito aí toda o ambiente necessário para que as bactérias venham e possam manifestar as suas patogenias. Dito isso, o imunizante de eleição ele deve conter cepas virais e bacterianas em maior quantidade disponível, desde que cepas prevalentes dentro de países tropicais como o Brasil, por exemplo. Diferentemente de países como os Estados Unidos, onde existe uma prevalência maior do vírus sincicial respiratório bovino, que, diametralmente oposto a isso, no Brasil, existe uma pequena prevalência. Então, quando a gente analisa cepas bacterianas como Pasteurella e Meinheim hemolítica, que além de serem as mais patogênicas, quando eu somo Pasteurella, Meinheim e Staphylococcus, eu posso resumir que 38% de todas as causas infecciosas no confinamento das síndromes respiratórias estão dentro dessas 3 cepas. Então, obviamente, que eu preciso escolher vacinas que são adequadas ao meu país, o país onde vai acontecer a operação. Se eu tenho maior prevalência bacteriana, logicamente que eu vou dar preferência para imunizantes que contemplem todas essas cepas bacterianas.
Dentro dessa temática de composição dos imunizantes, né, um dos pontos extremamente importantes quando a gente analisa, né, se a vacina ela é viva, atenuada ou se é uma vacina inativada. Qual é a diferença? Né, no que elas diferem? O próprio nome já diz, né, a vacina viva contém agentes virais e bacterianos vivos, porém atenuados, enfraquecidos. Né? Ao passo que a vacina inativada, ela contém, né, agentes virais e bacterianos, porém mortos. E qual que é a diferença, né? Quais são as restrições de utilização? Quando a gente pega as vacinas vivas, como eu mencionei lá sim, o estado em que o animal se apresenta, não é isso? Animais fracos, né, quando eles recebem uma dose da vacina viva, eles podem sim desencadear, né, um efeito rebote, né, e manifestar a patogenia. Eu preciso trabalhar o conceito de vacina viva em animais saudáveis. Outro ponto, a menor composição bacteriana. Quando a gente analisa as vacinas vivas disponíveis no mercado, vocês notam, né, que existe uma menor concentração, né, uma menor composição de cepas bacterianas. As vacinas vivas dão maior ênfase nas cepas virais, né? E como eu mencionei há pouco, né, dentro do nosso país, as cepas mais patogênicas, elas acabam sendo as pasteurellas e as manémias hemolíticas. Um outro fator que acaba sendo uma restrição na utilização é a necessidade, né? A vacina não é pronta para uso. Eu preciso refrigerá-la, logicamente, mas eu preciso fazer a mistura. Então, uma situação hipotética, eu vou protocolar meus 350 animais. Eu tenho que tomar cuidado porque se eu tenho frascaria de 50, eu vou usar 7 frascos, ok? Porém, se eu precisar fazer 325 animais, eu vou precisar lançar mão de 7 frascos, onde eu vou trabalhar 325 doses e as outras 25 doses eu tenho a impossibilidade de reaproveitamento. Se eu não utilizar ele naquele presente momento, não há forma de conservação dessa vacina, sendo, portanto, obrigatoriedade de descarte, né, dessas doses excedentes. Então acaba que tem uma elevação de custo, né, em cima desse fator. Um outro ponto, né, um quarto ponto que foi recentemente aí observado é o que? A vacina viva, ela mimetiza a doença em si. É como se eu tivesse adquirido, né, a doença. Consequentemente, eu tenho uma imunidade imediata, porém eu tenho uma queda abrupta quando comparado com a vacina inativada, na proteção, né, no nível de anticorpo. São as 4 aí objeções que foram recentemente aí observadas, né, as 4 objeções que a vacina viva apresenta em relação às vacinas inativadas. Contraindicação de vacina inativada não há, tá? Como se tratam de agentes virais bacterianos mortos, né, ela não há capacidade, né, de efeito rebote, de induzir a manifestação patogênica, né, dos agentes propostos. Tá? Não há necessidade de jogar fora caso haja uma sobra, eu posso guardar na geladeira na temperatura recomendada, e eu tenho uma persistência maior de anticorpos, sim, né, em relação à vacina viva. Então, uma orientação importante é que se houver animais chegando na fazenda e estes tiverem de ser manejados na sequência, sem um período prévio de descanso, de recuperação, né, de pelo menos 5, 6 dias, a vacina viva ela acaba sendo contraindicada. Eu deveria escolher a vacina inativada para que não haja um risco, né, desse efeito rebote e que os animais possam vir a desencadear, manifestar a sintomatologia clínica. Então, devido a esses 4 pontos mencionados, existe um marketing, né, em cima também da vacina viva, né, para que eu consiga contrapor, né, essas 4 objeções. Então, o fato de ser uma dose única em detrimento da vacina inativada. Na verdade, isso é mais uma medida paliativa, né, na tentativa de eu fortalecer, né, essa classe de imunizantes, mas, entretanto, né, existe um trabalho recente do Walls 2017, vou colocar aqui, que ele já mostra, né, um comparativo de dose de vacina viva versus dose de vacina viva com reforço de vacina viva para tentar aumentar a persistência de anticorpo versus um terceiro grupo, né, dose de vacina viva com reforço de vacina inativada. Dentre esses 3 comparativos, né, nós tivemos aí uma maior cobertura, uma maior proteção, né, justamente em quem? Na dose de vacina viva com vacina inativada, mostrando um benefício bem maior da vacina viva quando há um reforço, sim,
principalmente vindo da vacina inativada. E pelo lado da vacina inativada, existe recomendação de bula, né, de que todas as vacinas elas necessitam, né, sim, de uma dose de reforço. Entretanto, né, já existem inúmeros outros trabalhos também que mostram, né, que as cepas mais prevalentes e mais patogênicas, como por exemplo as pasteurelas e a Meinheim hemolítica, né, elas, na verdade, o animal ele já existe um contato prévio, né, em outras fases do ciclo produtivo. Então, em concentrações insuficientes para que haja manifestação da patogenia, acaba servindo como uma estimulação para esse animal e a proteção de anticorpo. Então, existe a titulação, né, em níveis de anticorpo nesses animais. Então, quando ele recebe uma única dose de vacina inativada na entrada do confinamento, na verdade ele está recebendo uma segunda estimulação. Então há sim, né, uma indução, né, na proteção de células de memória. Como se trata de um ciclo curto, eu tenho aí firmeza, né, eu tenho um protocolo robusto, né, para que o animal possa aí percorrer todo o período. Sim, apenas com uma única dose. Em casos, né, vamos pegar um boitel onde existe aí inúmeros fornecedores, né, distintos de boi magro, animais percorrem distâncias, né, extremamente alongadas, né, quebra de peso acentuada, a gente lança a mão de um protocolo de metafilaxia, que nada mais é, que eu mencionei há pouco, né, alto, médio e baixo risco. O alto risco, sempre a gente vai dentro da matriz de risco sanitário, a gente acaba lançando mão da metafilaxia, que nada mais é do que o quê? O uso do antibiótico, né? O antibiótico que cumpre, né, o propósito da metafilaxia, para que ele possa, enquanto a vacina vai dar o seu pico de ação, o antibiótico ele cobre essa janela imunológica. Na hora que os níveis do antibiótico começam a decrescer, a vacina, né, já está no seu pico, né, de atuação e termina ali de fazer, né, a função de proteção. E por fim, né, a escolha do imunizante ela deve ser muito bem embasada e adequada a cada realidade. Lembre-se, né, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque eu não tive o problema recentemente, né, que ele não possa vir a acontecer. Tá? Não é porque eu não estou enxergando que o problema não existe. Tá? A vacina é sim o maior seguro que a gente pode fazer no nosso rebanho. Então, esse foi mais um vídeo no canal PEC TV e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.